Muito bem, uma ótima noite para você. Hoje é terça-feira, dia 28 de junho de 2022. Desde já aquele nosso muito obrigado, a todos vocês que nos acompanham aqui no litoral do Paraná pela TVC, em Curitiba, região metropolitana, pela NET, pela Claro TV. E o meu muito obrigado especial a todos que nos assistem também pela internet. Olha, hoje nós começamos o Litoral Urgente, de uma forma um pouco diferente, já que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, junto da minha colega Diana Túlio, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sérgio Moro. Ministro, uma ótima noite para o senhor, obrigado pela sua presença. Diana, também obrigado pela presença aqui conosco no LU. Boa noite, é um prazer estar falando aqui no Litoral Urgente. Diana, Rafael, falando aqui para todo o pessoal do Litoral Paranaense e também da região alcançada pela TV. Ministro, gostaria de começar esse nosso bate-papo aqui, contextualizando o senhor um pouquinho com relação aqui à situação da segurança pública da nossa região. Temos, desde o início do ano até agora, 48 homicídios nos 7 municípios aqui do litoral registrados. Muitas vezes, na grande maioria, esses homicídios são ligados ao tráfico de drogas. E o nosso porto aqui é um dos meios mais utilizados pelas quadrilhas para escoar essa droga, principalmente para a Europa, Tendo em vista essa nossa contextualização aqui de drogas, sempre quando há apreensão da Receita ou da Polícia Federal, são quilos e mais quilos, 200 quilos de cocaína, de maconha. Como é que o senhor vê? Como é que está esse setor da segurança pública do nosso país, tendo como base aqui o nosso litoral, o nosso estado também como um todo? O que nós sabemos, Rafael, que a grande maioria dos homicídios, assassinatos realizados no Brasil estão vinculados ao crime organizado. São disputas por esse mercado ilegal. Nós temos que enfrentar esse crime organizado com rigor, não é bang-bang, é com inteligência, com investigação eficaz, para você prender os líderes da quadrilha, você isolar esses líderes da quadrilha em presídios de segurança máxima, preferivelmente federais, e você confiscar o patrimônio dessas organizações criminosas. Quando eu fui ministro da Justiça, eu posso dizer que não houve nenhuma outra fase do Ministério em que foi tão rigorosa contra o crime organizado. Nós, por exemplo, fomos para cima das lideranças do PCC em São Paulo, pegando aquelas lideranças que estavam em presídios estaduais, frágeis e vulneráveis, nos quais eles podiam continuar comandando o crime de dentro da cadeia, e transferimos para presídios federais, uma verdadeira operação de guerra. E o dia que eles pisaram lá, nós estabelecemos que qualquer comunicação com o mundo externo teria que ser monitorada. Então, para eles foi game over. Tanto que, por exemplo, personagens, você provavelmente deve ter ouvido falar, o Marcola, o líder do PCC, eu aposto que a última vez que você ouviu o nome dele foi em 2019. Faz tempo. Foi game over, entendeu? Isso que tem que ser feito. A nossa proposta, a gente tem uma proposta aqui na área da segurança pública, a gente chama um Paraná Seguro para as Famílias, é uma criação de uma força-tarefa policial, com uma mescla federal, mas também com uma mescla estadual, cujo objetivo é o quê? É desmantelar a quadrilha. Não é prender droga pura e simplesmente, não é prender o fulano X ou Y, é desmantelar a organização criminosa. Como foi feito nos Estados Unidos pelo FBI, na década de 80, contra a máfia italiana nos Estados Unidos. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não enfrentar o crime organizado, a gente corre um risco de se transformar numa espécie de México, na qual as organizações criminosas são mais poderosas do que as brasileiras e muitas vezes têm um poder de intimidação contra a sociedade e contra o Estado. Sim. Se a gente combater rigorosamente, com estratégia, com fisco de patrimônio, isolamento dos líderes, e para isso você precisa ter investigação eficiente, com força-tarefa, você consegue vencer esse desafio. E aí, automaticamente, você gera uma diminuição da criminalidade mais violenta, porque você tira essas gangues da rua. Não os líderes não estão na rua, mas as gangues que atendem esses líderes estão lá e elas deixam de ter o comando e perdem força, perdem poder. Agora, ministro, além do grande traficante, das pessoas que comercializam essas drogas, causando danos aí à sociedade como um todo, a gente tem também o pequeno usuário. Como lidar com essa faixa da população, essas pessoas que estão viciadas? É um caso de segurança pública ou é um caso de saúde pública? É um caso do dependente químico, do viciado, é um caso de saúde pública. Então a gente tem que diferenciar as duas coisas.
É falso dizer, a gente tem uma cultura no Brasil muitas vezes, o criminoso é um coitadinho, uma vítima da sociedade, não adianta nada prender. Ao contrário, adianta sim prender. Você tem que tirar o criminoso perigoso de circulação. Você tem que tirar o traficante das ruas. Às vezes está lá, até perto de uma escola. Às vezes está se aproximando lá dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Tem que tirar eles de circulação. Claro que o foco tem que ser o grande chefe, o tubarão. Mas também aqueles que estão vendendo droga na rua têm que sofrer as consequências dos seus atos. Agora, o dependente, né, que muitas vezes é uma vítima e que acaba arrastando como vítima a sua própria família, as famílias sofrem quando tem alguém ali dependente de drogas dentro do seu meio. Tem que ter tratamento de saúde, tem que ter um atendimento para retirá-los desse vício. Então tem que ser uma ação conjunta, né, para você poder vencer o problema do grande desafio hoje, que são as drogas para as famílias brasileiras. Muito bem, ministro, gostaria de passar agora para um capítulo que a gente falar mais da atualidade do senhor enquanto ex-juiz, ex-ministro da Justiça, agora aqui também da Segurança Pública. O senhor já se ventilou o seu nome como pré-candidato à presidência da República. Acredito que seja algo que não se confirmou, o senhor pode confirmar isso para a gente agora também, mas já se fala também no seu nome para outros cargos, como do governo do Estado aqui no Paraná, senador pelo nosso Estado ou deputado federal. Como é que está aí essa administração dessa linha política aqui da sua carreira política? Rafael, eu coloquei meu nome como pré-candidato à presidência da República. Há muita gente insatisfeito com a polarização e muita gente me dizia, olha, o seu nome é o único que consegue romper essa polarização. Infelizmente eu tive que recuar, tive que dar um passo atrás, mas com a ideia de dar mais passos sólidos à frente no futuro. Então, no momento eu estou no União Brasil, e estou estudando uma candidatura, eu vou ser candidato em 2022 e eu tenho as possibilidades de concorrer, segundo a direção nacional do partido, tem dito e reafirmado, a qualquer outra posição que eu quiser. Deputado, senador ou até mesmo governador. Eu estou estudando isso e dentro mais ou menos de 10, 15 dias eu vou anunciar a minha decisão. Agora, a população paranaense pode ter certeza que qualquer que seja o cargo que eu busque, eu vou defender primeiro, propostas que estão na linha do meu histórico. Contra a corrupção, contra essa criminalidade violenta, para também gerar emprego e renda para as famílias. Ou seja, são propostas para melhorar a vida das pessoas. E do outro lado, vou continuar carregando essas bandeiras que eu sempre defendi. Então, por exemplo, quando eu falo que eu vou ser implacável contra a corrupção, é diferente de alguém que fala que não tem essa mesma credibilidade. Porque eu, na Lava Jato, lutei contra isso, assumi riscos. E nós conseguimos vencer aquela impunidade que a pessoa roubava dos cofres públicos, desviava lá de educação, de saúde, de Petrobras, das obras públicas e nada acontecia. Nós conseguimos pela primeira vez colocar gente poderosa na prisão porque cometeu crimes. E o que a gente quer fazer? A gente retomar essa luta agora num outro cenário. Eu saí da magistratura para ir para o Ministério da Justiça, depois fui para o setor privado e agora estou colocando de novo essas bandeiras dentro do ambiente da política. Mas eu sou a mesma pessoa que defendeu sempre os mesmos princípios e os mesmos valores. Dentro do seu Instagram, né, eu fui mexer um pouquinho ali no seu Instagram e eu vi um vídeo que o senhor fala da sua trajetória de vida, que o senhor foi advogado e aí num momento conversou com um amigo seu que ele falou, né, da vitória sem glória e aí o senhor caminhou para o lado, né, de atuar como juiz. O que leva o juiz Sérgio Moro a caminhar para a política? O que veio à sua cabeça, à sua mente, né, quando o senhor optou pelo lado da política? Diana, isso é muito simples. Como juiz, a gente teve atuação naqueles casos. A pessoa não conhece mais da Operação Lava Jato, mas eu tive o caso Banestado aqui no Paraná, que foi muito famoso na época. Foi um caso também difícil. Atuei em casos envolvendo grandes traficantes de drogas, como Fernandinho Beiramar. Mas o que marcou realmente foi a Operação Lava Jato, que foi a maior operação da história do Brasil contra a corrupção. E a gente quebrou essa impunidade. Hoje a gente está sofrendo reveses, mas que vem do mundo político. E essa é a razão que eu entrei na política, que eu estou entrando agora. Tá?
o que a gente esperava? Que diante de todos aqueles escândalos de corrupção, o mundo político se autorreformasse, aprovasse legislação mais dura, diminuísse as oportunidades da prática do crime de corrupção, aumentasse os riscos daqueles que desviam dinheiro público. Mas o mundo político fez o contrário. Eles atuaram exatamente para minar a possibilidade de haver uma nova Lava Jato. Inclusive, enfraqueceram os esforços contra a corrupção. Então, não me restou alternativa para continuar defendendo essas bandeiras, se não entrar na política. Se a política não fez isso, então vamos lá dentro da política para a gente atuar como um agente transformador, para a gente levantar nossas bandeiras novamente. Então, o que me trouxe para a política, eu estava no setor privado nos últimos tempos, foi exatamente essa ideia. Olha, não pode deixar, como é que se diz, a peteca cair. Né? Não pode deixar essa luta ser esquecida. Então, vamos da forma como é possível hoje, defender essas bandeiras, seja no Congresso, ou seja aqui no estado do Paraná, que quando se fala também em combater a corrupção, no fundo é para melhorar a vida das pessoas. Não é só fazer justiça, porque a corrupção afeta aquele dinheiro que podia ir para a educação, para a saúde, para a infraestrutura aqui do litoral, né? Para aumentar a renda e emprego aqui na região. Ministro, falando um pouquinho ainda sobre as possibilidades políticas, né? Saiu uma pesquisa recente focada para o Senado, em que o senhor aparece com outros 6 candidatos, inclusive o Álvaro Dias, né? O senhor aparece com 30% das intenções de voto perante esses outros candidatos, né? Como é que o senhor vê essa pesquisa, esse anseio, se é que eu posso colocar dessa forma, da população pelo senhor nesse cargo em específico? Olha, eu fiquei muito feliz quando vi, né, a pesquisa, me colocou na liderança da escolha para o Senado e reflete, a meu ver, essa credibilidade que a gente tem do trabalho que a gente fez no passado e, do outro lado, também dessa confiança do que a gente pode fazer no futuro. Para ser bastante franco aqui, Rafael, tem muita gente na política que me quer fora. O mundo político pensa muitas vezes nessas pessoas que defendem combate à corrupção, combate à criminalidade, uma política voltada ao bem comum, como uma espécie de vírus. Olha, não quero você aqui, quero você longe, por exemplo, de Brasília, do Congresso. Então, quando tem essa pesquisa, reflete que a população pensa ao contrário, que a população quer gente que ela confia exercendo esses cargos públicos. Então, fiquei feliz, puxa, muito feliz de ter essa confiança, né, dos meus patrícios, vamos dizer assim. Eu nasci no Paraná, eu sou de Maringá, até falo brincando, sou pé vermelho e de mãos limpas. Constituí família e foi aqui no Paraná que eu consegui fazer o trabalho que acho que marcou minha vida como juiz, especialmente na Operação Lava Jato. E veja que tem muita gente que diz que a Lava Jato não seria possível em outro lugar que não o Paraná. Porque, sim, a Lava Jato teve um apoio gigantesco da população brasileira, da opinião pública. Vamos lembrar os 3 milhões de brasileiros que saíram às ruas em 2016. Mas o suporte que a gente teve da população paranaense foi enorme. O apoio que a gente tinha lá em Curitiba ou qualquer lugar que a gente viajava no Paraná era gigantesco. E até hoje a gente sai na rua, né? A gente veio visitar aqui, por exemplo, o litoral paranaense, e você circula e as pessoas vêm, normalmente com um espírito generoso, agradecer pelo trabalho que foi feito. Então, acho que essa pesquisa reflete esse sentimento. E eu digo assim, vamos escrever uma página, uma nova página na história, porque a Lava Jato é história, mas vamos escrever uma nova página na história a partir aqui do Paraná, de uma outra forma. Vamos colocar o Paraná de novo no centro dos acontecimentos do Brasil. Vamos fazer com que o Paraná seja uma referência nacional. Porque a gente tem que aspirar a uma certa grandeza, eu acho. Muito bem. Ministro, quero pedir licença para o senhor, então, para a Diana também, para a gente fazer um intervalo. Claro. Daqui a pouquinho eu quero falar, inclusive, mais aqui com a Diana junto, sobre esses pilares. Aqui a gente tem 5 áreas que o senhor pretende atuar, né, independentemente do cargo político que o senhor venha a prosperar aqui nas eleições agora, prospectar, mas daqui a pouco, então, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Operação Lava Jato também, o pessoal está perguntando na internet, mas a gente fala daqui a pouquinho. A gente vai para o intervalo, então, agora, coisa rápida, daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista aqui com o ex-ministro Sérgio Moro. É um instante só.
19 horas mais 18 minutinhos, estamos de volta com essa edição especial do Litoral Urgente de hoje, com a presença do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública aqui do Brasil, Sérgio Moro. Também aqui comigo na apresentação hoje aqui e nas perguntas, minha colega Diana Túlio. Ministro, a gente retorna então do break para... Quero lhe perguntar, o senhor falou um pouco já sobre as áreas que pretende atuar, caso seja eleito, independente do cargo, que o senhor ainda não tem definido, né, para qual vai se candidatar, mas o senhor fala muito em mudar o Paraná e mudar o Brasil, em 5 pilares. O que é exatamente, que são exatamente esses 5 pilares? Nós estamos formulando 5 propostas para transformar o Paraná e o Brasil. E aqui tem uma lógica. O pessoal olha para Brasília, é muito difícil mudar qualquer coisa lá. Mas olha... Se é difícil fazer lá, então vamos fazer do Paraná um exemplo. Não? Pense globalmente, haja localmente. Então, se é difícil combater hoje a corrupção em Brasília, porque está, infelizmente, havendo reveses, né? O mundo político, como eu disse, reagiu de uma maneira errada e, ao invés de se autocorrigir, está buscando voltar à impunidade da grande corrupção. Vamos fazer a nossa lição de casa e mostrar o que o Paraná seja um exemplo. Então, uma linha de proposta é um Brasil e um Paraná livre da corrupção. E a gente propõe, por exemplo, coisas que são necessárias no Congresso em Brasília, mas ações locais. Então, fim do foro privilegiado, volta da execução em segunda instância, programa de recompensa para denunciante do bem e de proteção, criação de delegacia estruturada e especializada em investigação de corrupção, com uma lei de proteção aos investigadores. O que está acontecendo hoje, Rafael? Os delegados, os agentes que fazem investigação se insurgem contra a corrupção, os membros do Ministério Público que fazem isso, estão sendo perseguidos. Então eles precisam ser protegidos. A outra área, um Paraná seguro para as famílias, que é o tema da segurança pública. Então, algo que a gente tem que fazer, criação daquelas forças-tarefas para combater as quadrilhas e as gangues locais, que tem estrutura e eficiência para fazer o trabalho dela. Algo que eu tenho defendido, nós incrementarmos a Rede Nacional de Perfis Genéticos, que é uma moderna impressão digital, que foi possível, através dela, resolver aquele grave assassinato que aconteceu em Curitiba, da Raquel Genofre, né, que não descobriram quem era o assassino, ficou praticamente ali 11 anos impune. Foi descoberto quando a gente no Ministério da Justiça revitalizou esse programa e colheu o perfil genético, o DNA, de um preso em São Paulo, inseriu no banco de dados, fez a correspondência com o material encontrado junto da maleta que estava o corpo da menina. E aí você tem um assassino de criança tirado de circulação por muito mais tempo do que ficaria se não tivesse sido descoberto esse fato. De fato, um caso muito cruel. Foi um caso muito cruel. Tem uma outra série de medidas. O que a gente está fazendo? Semana a semana, amanhã a gente vai divulgar um vídeo. Semana a semana a gente está divulgando cada uma dessas propostas em detalhes. As outras áreas são geração de emprego e renda nessa economia dinâmica. O Paraná tem uma posição confortável nesse momento de transição energética por conta do potencial da energia solar e do biocombustível. Hoje se fala muito no mundo sobre o potencial do chamado hidrogênio verde, como uma nova forma de combustível, de energia, combustível renovável, não poluente. E o Paraná tem todo esse potencial para desenvolver essa forma de combustível. O Paraná tem que ser, sim, um celeiro de alimentos. Nossa agropecuária é muito rica, muito produtiva, mas não pode ser só um celeiro de alimentos. Tem que ser, sim, um celeiro de emprego e de novas tecnologias. É um berço de inovação. Outra área que a gente está das propostas é a ideia de um Brasil e um Paraná com saúde e educação ao alcance da palma da mão. Que é a ideia que a gente defende, né, que é a questão dos smartphones, que hoje dão um grande potencial com telemedicina e educação à distância, com o qual a gente pode levar medicina de qualidade e também educação de qualidade, de ponta, para todos os rincões aqui do nosso Paraná. Imagina você, por exemplo, tendo a oportunidade de ver uma aula dos melhores professores do país, dos grandes estudiosos do mundo, para o teu aluno ali na ponta, com o apoio de um professor ao lado local,
para ajudar a assimilar esse conteúdo. Sim. Então tem toda uma potencialidade que vem, em certa parte, acelerada pela pandemia, que a gente está vendo passar. Tem que aproveitar a oportunidade. E o último ponto que eu tenho defendido, olha, um Brasil e um Paraná que se respeite as liberdades individuais, inclusive as liberdades religiosas, mas também preserve a dignidade das famílias, que é um pouco relacionado a uma pauta de princípios e valores que também a gente tem que discutir. Agora, ministro, esse é um plano que é para mais de 4 anos, né? Realmente essas ideias que o senhor coloca, essas propostas que o senhor coloca, eu creio que elas devem ser implementadas, mas precisam de bastante tempo para que mude o Brasil como um todo. A gente ainda não sabe que caminho o senhor vai tomar, mas onde o senhor quer chegar, né, dentro dessa carreira política? Olha, o que eu acho, Diana, que falta muitas vezes para os nossos representantes a visão de um projeto de país. Então você tem que defender essas propostas. Você pode fazer isso no Senado, você pode fazer isso na Câmara dos Deputados, você pode fazer no governo do Estado. Porque são ações nacionais, mas também ações locais. Então, por exemplo, vamos supor eventualmente senador. O senador não é para ficar apresentando só projeto de lei lá em Brasília, escrevendo e ver o que acontece. Ele tem que atuar não só para aprovar esses projetos, mas ele tem que utilizar todo o poder político que tem um senador para influenciar as políticas locais e as políticas nacionais, com a visão de um projeto de país. Hoje, infelizmente, parte dos nossos parlamentares vê o seu papel única e exclusivamente com o objetivo de trazer recursos do orçamento público para a sua região. Isso é importante, tem que fazer, né? Porque ajuda muitas vezes a melhorar a vida das pessoas ali na ponta. Mas isso tem que estar conectada com uma visão de país, uma visão de um projeto nacional. Por isso que eu digo, olha, se a gente tem dificuldade de fazer coisas no Brasil, vamos pensar que a gente pode pegar o nosso Paraná e fazer com que ele seja um exemplo. Porque eu acho que ele tem um potencial gigantesco e em certas áreas ele é mais desenvolvido do que até outros estados do país, mas ele está muito aquém do potencial que ele tem. Então, assim, vamos ter um projeto para o Paraná, vamos ter um projeto para o país, vamos ter uma visão mais abrangente. E se vários desses projetos você pode ter dificuldade no primeiro momento, você tem que ter uma luta perene, porque essa batalha política não se esgota em 1 ano, 2 anos, pode ser algo um pouco mais prolongado. Agora, se você não tiver um projeto de país, você vai ficar andando em círculos. Ou vai ter essa visão limitada de que, por exemplo, o papel da política é ser um lobista de luxo, de trazer recursos lá para a sua paróquia. Como eu disse, é importante, mas não pode ser só isso. Pois é, ministro, entra numa área que eu discutia com a Diana hoje durante a tarde aqui, que a gente comentava justamente sobre isso. Como é que o senhor vê esses meandros de Brasília, né? As dificuldades, a gente comentava sobre conseguir algo, né? Seja como senador, como deputado, né? Você poder representar uma comunidade, no caso aqui o seu Paraná. Como é que o senhor vê esses trâmites todos lá dentro mesmo, essas dificuldades? Como trabalhar com isso para poder trazer para essa ponta que o senhor comentou agora, algo mais efetivo, mais dinâmico, mais rápido, talvez, né? Fácil não é, mas eu sempre digo, ideias são poderosas. Tem muita gente que transformou o seu país e transformou a sua realidade sem estar em cargo público. Então, o movimento dos direitos civis, lá dos Estados Unidos, Martin Luther King, não tinha cargo público nenhum. O Gandhi, né, guardadas as devidas proporções, não tinha cargo público nenhum. Na Lava Jato, o trabalho foi um trabalho institucional, com grande apoio da sociedade, mas foi centralizado, de certa maneira, num trabalho do juiz de primeira instância, que era o meu caso. E você vê com que, mesmo num cargo hierarquicamente não muito significativo na República, você consegue transformar, porque as ideias e as propostas são boas. Então, a mesma coisa, você vai lá, você vai ter que construir politicamente. Hoje eu estou no União Brasil, que é o maior partido do Brasil, em estrutura partidária. Né? Você vai ter que formar um grupo político, evidentemente, dentro do União Brasil, mas também utilizando pessoas de outros partidos que pensam como você, para você implementar mudanças. Ou você agir também
se você ficar numa posição minoritária, com uma resistência a mudanças negativas. Porque tem muita gente que quer que o Brasil continue sendo uma república de privilégios, onde poucos têm muito e muitos têm pouco. No fundo, essa desigualdade que a gente vê na sociedade brasileira, inclusive a desigualdade social, de riqueza, é produto de uma ordem que privilegia poucas pessoas. O que as pessoas têm de privilégios lá em Brasília? O maior exemplo, o tal do foro privilegiado. Políticos, deputados, senadores, ministros, só respondem investigações ou acusações perante o Supremo Tribunal Federal. Por que o político tem que ser tratado como alguém melhor do que o cidadão comum? Não é. Isso é um privilégio. Isso é errado. Isso é moralmente errado. Se a gente for pegar até... O pessoal gosta muito hoje desses filmes, né, de super-heróis da Marvel. Tem lá nos filmes do Homem-Aranha, como é que é? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. No Brasil fizeram o contrário. Quanto mais poderoso você é, mais irresponsável você fica perante a população. A lógica deveria ser exatamente a inversa. E é isso que a gente precisa trabalhar. O senhor que atuou, ali como ministro em Brasília, deve ter percebido muito essas movimentações contrárias, às vezes até a movimentação contrária não é contra uma ideia, mas é contra alguém que quer colocar algo legal em prática, mas a pessoa não quer ver aquela pessoa crescer, Quem está na força contrária não quer ver o outro crescer. Para a população, o que o senhor pode dizer? Como melhorar o país hoje? O que é preciso? Porque a gente, às vezes, acredita num salvador da pátria, mas a gente sabe que não é assim, Então, o que precisa para o país melhorar, para Brasília melhorar, por exemplo, ministro? A população ela tem que sempre cobrar dos seus representantes. Quem ela elege? Deputado, senador, governador, presidente. Não pode ser um encontro a cada 4 anos ou a cada 2 anos, como aqui é no Brasil, considerando prefeito e vereador. Então, a população tem um velho ditado que diz que o preço da liberdade é eterna vigilância. No fundo, também, o preço de construir um país melhor é a gente estar sempre cobrando das pessoas que a gente elege. Esse faz parte de uma democracia. Então, tem que vir essa pressão da sociedade. Vou te dar um exemplo. A Lava Jato só foi possível a gente condenar e mandar para a prisão pessoas que cometeram crimes de corrupção, poderosíssimas, donos de empreiteira, deputados, senadores, presidente da Câmara, presidente da República, porque a gente teve um grande apoio da opinião pública, da sociedade. Isso fez a diferença, senão a gente não tinha conseguido. Então, os mesmos movimentos de transformação têm que vir da sociedade. É claro que é importante você ter gente boa na política, porque você utiliza como um instrumento também de transformação. Mas precisa a sociedade dar o apoio necessário para que essas mudanças ocorram. Tem que ser o povo fiscalizador, Tem que ser o povo, cobrando, fiscalizando, muitas vezes saindo às ruas ou se manifestando, porque senão você não tem a mudança, senão você tem normalmente essa perpetuação do privilégio e da desigualdade. Ministro, para a gente encerrar, infelizmente nosso tempo está acabando, queria fazer 2 perguntas em uma. Uma é como é que fica aí o futuro da esposa lá em São Paulo, a Rosângela também, ela deve se candidatar também a algum cargo nessas eleições. E se aqui hoje em Paranaguá, visitando aí, nos intervalos dos veículos de comunicação que o senhor esteve aqui, deu para dar uma passeada por aqui, eu vi que o senhor andou tirando umas fotos também na cidade. Olha, começando pela esposa, ela ficou em São Paulo, o domicílio eleitoral ficou em São Paulo. Eu até falo brincando assim, o que o amor uniu, o domicílio eleitoral não separa. Ela é pré-candidata a deputada federal por São Paulo. É claro que ela vai tomar decisão, Minha esposa é uma pessoa independente. Claro que a gente tem um casamento aí de 22 anos, temos 2 filhos, um casamento feliz, mas ela é uma pessoa responsável pelas suas próprias decisões. Então, ela tem um histórico profissional de dedicação às causas sociais, principalmente pessoas com doenças raras e pessoas com deficiência, além de todo o papel que ela teve de apoiar essas pautas da integridade do combate à corrupção durante a Lava Jato. Ela vai tomar decisão no momento próprio. Se ela optar
por ir, claro que eu vou dar todo o apoio possível, como deveria ser, assim como ela me apoia nas minhas escolhas aqui no Paraná. E a circulação aqui pelo Paranaguá foi muito boa, pelo litoral, né? A gente foi em algumas áreas, fomos ali na Ponte Valadares, por exemplo, no mercado ali municipal. E o que me chamou a atenção, principalmente, foi a receptividade das pessoas. Muita gente veio querer tirar foto e elogiar, o que eu tributo aqui à generosidade da população local, né? Foram muito, muito bondosos com a gente. E claro que a gente fica feliz. Muito bem. Bom, quero agradecer, Diana, hoje por participar aqui também do Obrigada, Litoral Rafa. Gente, Obrigada, ministro. Obrigado, gente. Obrigado, ministro, pela presença aqui. Obrigado, foi um prazer. Sucesso aí na campanha, então, seja para qual cargo for, né? Perfeito. Pré-campanha ainda, Pré-campanha, né? Então, sou um tá pré-candidato. Tá certo. Mas logo, logo vai ser definido, Rafael. Tá Sei certo. que tem muita gente, às vezes, ansiosa, né? Mas vamos manter aquele suspensezinho mais um pouco, prende um pouco mais a atenção das pessoas. Suspense que vai durar pouco, né? Mais 10, 15 dias no máximo, né, ministro? Tá certo. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado também. Obrigada, aqui. Rafa. Muito bem, pessoal.